Olá a todos, esse é mais um Papo de Cultura e hoje eu converso com Wagner Amaro, da editora Malê. Eu vou ler aqui a bio para apresentar o Wagner Amaro para quem não conhece essa trajetória, que a gente vai conversar um pouco sobre ela também. Wagner Amaro é bibliotecário e jornalista, especialista em gestão da cultura e mestre em biblioteconomia pela Unirio. Atua na área de gestão de bibliotecas, doutorando em literatura pela PUC-Rio. Atua com mediação da leitura, organização e edição de livros e produção de eventos literários. Organizou obras como Machado de Assis por jovens leitores e Lima Barreto por jovens leitores. É sócio e editor da Malê, uma editora fundada em 2016, voltada para a promoção da diversidade na literatura e valorização da autoria negra no mercado editorial. Wagner, conta um pouco para a gente sobre essa trajetória. Você sempre quis ser bibliotecário? Você imaginou que você ia ter essa editora que você tem hoje, tão importante? Como que foi esse caminho? Oi, Ana, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Não imaginava, inicialmente, quando criança, eu não imaginava ter uma editora ou uma livraria. O que eu queria mesmo era ser bombeiro. Eu tinha uma atração imensa, assim, pela profissão. Eu achava que os bombeiros, eles estavam acima de qualquer coisa, sabe? Quase como heróis, era como eu via quando criança de bombeiros. Eu lembro que eu tinha uma camiseta regata vermelha e quando eu vestia eu achava que de fato eu era um bombeiro. Tinha carrinho de bombeiros, era uma coisa assim bem bacana para mim. Mas depois, assim, já como pré-adolescente, adolescente, eu fui me envolvendo mais com livros e lendo bastante, lendo muito, lendo e escrevendo. E a partir daí eu começo, sim, a começar a sonhar com certas profissões mais ligadas à leitura, à informação. Eu lembro que a primeira profissão, assim, que eu quis ser, né, depois de ser bombeiro, eu digo assim, ligada à leitura, foi jornalista. Então eu achava, mas com uma ideia muito romantizada do que seria ser jornalista, sabe? Eu imaginava o jornalista, todos os jornalistas fazendo matérias investigativas, descobrindo coisas muito, estavam num mundo muito submerso, assim, levando muito tempo para produzir aquela matéria. Imaginava os jornalistas como boêmios, eu também não sei por que eu construí essa imagem, sabe? Eu não sei quais informações que chegaram para mim que fizeram eu criar essa ideia do jornalista tão romantizada. E lembro da imagem do Nelson Rodrigues. Eu não sei se li na época alguma matéria, se vi na televisão, mas eu lembro exatamente da imagem do Nelson Rodrigues diante de uma máquina de escrever antiga e o quanto aquilo para mim assim foi impactante. Eu sabia que ele escrevia crônicas em jornais, eu comecei a ler A Vida Como Ela É. Tudo isso para mim assim era um universo que eu achava muito fantástico, muito atraente, assim. E é interessante também porque quando eu fui escrever meu primeiro livro de contos, então eu já tinha lido muitas outras coisas e as pessoas buscam influências nesse meu livro. E a grande influência do meu livro que eu vejo é a obra do Nelson Rodrigues. E que eu ainda não vi. Então, assim, está em alguma camada daquelas histórias então, que ainda bem não é tão perceptível para o leitor, mas tem muito do Nelson Rodrigues ali naquele livro. Então, o Nelson é uma grande influência, assim, não só na minha trajetória, como nos meus livros. Enfim, aí depois eu começo a ter essa vontade de ter, primeiro, trabalhar em uma biblioteca. Então, assim, eu tinha a biblioteca, ainda tenho, como um espaço maravilhoso, assim, fantástico, a questão de ela ser tão democratizada, é um espaço que todo mundo pode fazer parte, pode utilizar, idosos, jovens, crianças, moradores de rua. Isso de que o pobre que não pode comprar um livro, ele pode ter acesso a esse livro gratuitamente em uma biblioteca. A biblioteca como um espaço para estudo, eu acho interessantíssimo. A biblioteca como um centro de cultura, porque eu sempre vejo a biblioteca como um centro de cultura. Então, um centro de cultura com esse acesso livre para as pessoas que são mais vulneráveis socialmente.
Então, assim, eu criei uma paixão pelas bibliotecas e por isso fui fazer biblioteconomia. Já como bibliotecário, eu começo a formular a ideia de ter uma livraria ou uma editora. Mas leva um bom tempo para, de fato, colocar isso em prática, assim. E como que surge a Malê? Já a Malê, então, assim, eu já tinha um pouco esse desejo, e quando foi em 2015, eu faço um projeto chamado Histórias Possíveis para uma ONG. Uma pessoa que trabalha nessa ONG é hoje o meu sócio, que é o Francisco Jorge. Dentro desse projeto, a gente convida alguns escritores, o Marcelo Moutinho, o Gessé Andarilho, e entre eles a Conceição Evaristo. A gente fazia um trabalho de mediação da leitura antes de receber o autor, porque eu acho isso muito importante, assim. Tem uma certa crítica a esses eventos em que o autor chega, fala alguma coisa, as pessoas escutam ali por 50 minutos e depois seguem. E nem tem muita noção do que aquele autor escreve, sabe? Eu sou muito crítico a esse tipo de evento. Então, e aí para fazer essa mediação que a gente fazia durante um mês antes do autor chegar, a gente foi atrás dos livros da Conceição Evaristo, tentar adquirir os livros da Conceição Evaristo. O título Olhos d'Água estava disponível, né, para compra, mas ela estava com outros títulos que estavam fora de catálogo. E a gente chegou a encontrar um livro da Conceição, que é o Becos da Memória, que era uma edição pirata. Então alguém tinha feito uma edição pirata do livro e estava vendendo na estante virtual por um valor altíssimo. Quando compramos esse livro, que vimos que era xerox, a pessoa xerocou, montou e estava vendendo. Olha o absurdo. Toda essa situação, assim, e Você aí já eu já teve uma reclamação oficial disso para quem vendeu? eu lembro que eu não fiz, eu não sei se, porque não fui eu que comprei, eu não sei se a pessoa fez, eu acho que não sei, não lembro. Enfim, toda essa situação e entendendo a importância da Conceição Evaristo para a literatura brasileira, eu resolvi, foi assim, tipo a gota d'água, tipo, o start. Então vou criar uma editora para poder melhorar a situação da circulação dos livros de autores negros no mercado editorial. É claro que eu estou contando isso de um jeito super resumido, mas eu acho que esse é o fato essencial. Sim. Você também faz um doutorado na PUC. Conta pra gente um pouco seu tema de pesquisa. O que eu pesquiso no doutorado é o doutorado em literatura, cultura e contemporaneidades, e o que eu pesquiso é justamente eu coloco a atuação dos escritores negros dentro da literatura brasileira e dos editores como uma atuação insurgente. Ou seja, existe toda uma construção de um cânone que marginaliza esses escritores e eles continuam atuando de forma insurgente dentro da literatura. Eu não gosto muito da ideia de que esses escritores estão fora da literatura, tentando se inserir na literatura. Não, eles fazem parte do sistema, simplesmente estão posicionados nas margens desse sistema. Então, o que eu vou pesquisar no doutorado é justamente estas atuações, essas mediações sociais e culturais que escritores e editores negros fizeram e ainda fazem para fazer parte do sistema literário. Eu começo lá com a Maria Firmina dos Reis, que publicou seu romance em 1859. Falo do Francisco de Paula Brito, que foi um editor importantíssimo no século XIX. Vou também falar um pouco sobre o Machado de Assis e sobre como o Machado de Assis conseguia articular sua atuação naquele período de forma que ele nunca negou de que ele era um homem de cor, vou usar uma expressão daquele tempo, né? Então, o Machado de Assis, de fato, se você for verificar os documentos, ele nunca negou isso. Então, a história que entregou, né, legou ao Machado de Assis essa pigmentação, né, dele como um cara que tenha sido branco, né? Isso vem da história. Isso vem também, claro, do racismo estrutural. Como a sociedade teve e ainda tem dificuldade de entender que o maior escritor da literatura brasileira foi um homem negro. E vou seguindo assim, pontuando. A ideia é construir pequenos ensaios sobre a vida literária dessas personalidades. Estou começando com Maria Firmina dos Reis,
e terminando com a Conceição Evaristo. E aí você passa por. São esses três personagens ou tem mais? Não, tem mais. Então seria até o momento, talvez tenham mais, né? Mas até o momento eu elenquei esses: a Maria Firmina, o Francisco de Paula Brito, o Machado de Assis, o Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, e aí eu chego na Conceição Evaristo. Que maravilhoso. A gente estava conversando também sobre memória da literatura negra, né? Que tem toda essa relação com isso tudo que você está contando para a gente, sobre apagamento, sobre essas memórias esquecidas da literatura negra. Como é que você vê a memória da literatura negra hoje? Eu acho que é uma memória a ser construída. Então, quando a gente pensa, existe uma ideia muito comum, né, de recuperação da memória, mas eu também gosto de pensar na construção de uma memória, ou seja, uma memória que foi apagada e que a gente vai construindo, cobrindo as lacunas, assim. Então, por exemplo, a própria Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, ela vive um processo de invisibilidade imenso, que perdurou décadas. Ela só vai ser redescoberta na década de 1960. Então, existe os registros sobre a atuação da Maria Firmina dos Reis no tempo em que ela viveu, que estão lá nos arquivos, né, de São Luís do Maranhão, eles precisam ser revistos, precisam ser encontrados. Então, existe toda uma memória que ficou perdida e que eu acho que precisa ser recuperada. E depois de recuperada, assim, a gente faz o processo de construção dessa memória. Eu tive uma conversa com o Muniz Sodré e ele falou sobre a riqueza do acervo da Biblioteca Nacional. O Muniz foi presidente da Biblioteca Nacional em relação à atuação dos intelectuais negros no século XIX. Então, até mesmo quando a gente elenca alguns nomes, né, e a gente pensa no Luiz Gama, no José do Patrocínio, no Machado de Assis, no Francisco de Paula Brito, ou até mesmo na virada do século, no Lima Barreto, a gente também silencia uma série de outros intelectuais negros que também atuaram naquele período e que raramente são relembrados. Então, eu acho que existe um trabalho fortíssimo de recuperação dessa produção intelectual e científica que foi feita nesse período e que está ainda repousando, aguardando que alguém vá recuperar. Acho também que a literatura negra ela está muito associada à questão da memória, porque dentro desse manifesto do que seria a literatura negra, existe uma preocupação em recuperar a nossa afro-brasilidade, por exemplo. Então, até então, como que até hoje, né, como que a literatura canônica foi trabalhando a questão dos orixás, a questão da matriz religiosa afro-brasileira, a questão da presença negra, a questão da subjetividade dos personagens negros. Tudo isso é algo que eu entendo que a literatura negra ela consegue recuperar. E isso é trabalhar também com uma memória que foi apagada. Então, acho que está totalmente associada a questão da memória com a literatura negra. Eu vou dar um exemplo, que é um livro que eu editei no ano passado, que se chama Maréia, foi escrito pela Miriam Alves. É um romance. Nesse romance, a Miriam Alves acompanha a trajetória de uma família negra e de uma família branca. Então, é o olhar dessa escritora negra para essa família branca. E é algo também que a literatura raramente trata. Então, é um olhar em que ela vai fazer uma trajetória histórica, mas partindo dessa perspectiva de uma mulher negra. Quer dizer, de uma escritora negra, como a Conceição costuma dizer, Conceição Evaristo, quando ela escreve, ela não consegue se desvencilhar e nem quer se desvencilhar da condição dela de mulher negra na sociedade. Essa condição, ela é repleta de memória. Essa condição, ela é repleta de experiências. E ao transpor isso para o texto literário, eu acredito que essas memórias elas vão emergindo de uma forma muito bonita, como a Conceição faz.
Sim, muito, muito interessante esse assunto. É um assunto que tem muita coisa ainda a ser discutida, né? Muito trabalho a ser feito, como você falou, né? Muita coisa a ser desenterrada ainda, a ser descoberta para poder ser reconstruída, né? E é um trabalho que você tem feito largamente, né? Oi. Desculpa te interromper, porque também eu acho que dentro dessa questão da memória, tem também uma ideia no Brasil em relação aos escravizados, aos negros escravizados, como se todos os negros escravizados não tivessem nenhuma relação com leitura escrita. Então, há também, e se a gente vai verificar, por exemplo, os anúncios de venda dos escravizados, a gente consegue encontrar vários registros de que esses escravizados tinham relação. Então, por exemplo, você lê anúncios desses jornais antigos que está lá vendo o negro tal, 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 e na descrição está escrito que sabe ler ou sabe escrever. Então, assim, como a gente foi construindo uma ideia em relação a esses negros escravizados, como se eles fossem totalmente ignorantes, né? E é claro que isso está colado com o racismo científico. Então, hoje, existem várias pesquisas dentro da área de ciências humanas que conseguem recuperar esses anúncios, textos que foram escritos por negros escravizados, poemas, cartas. Uma coisa que é interessante a gente pensar, como se a carta, né, se o que garantia a alforria era uma carta, e se essa carta era um documento escrito, com certeza todos os escravizados tinham interesse em saber o que havia nesta carta e entender como funcionava esse documento e estes códigos linguísticos. Então, acho que também ainda dentro dessa questão da memória, é como o racismo científico foi estereotipando, ou estereotipando, não sei se é esse o verbo, mas foi criando estereótipos para essa população de forma que comunica algo errado. Seria que toda a população escravizada não tinha nenhuma relação com leitura escrita. A própria Malê, tem esse nome, né, a editora Malê, está relacionada a uma revolta dos malês. Então, os malês fizeram essa revolta em Salvador, e esse povo malê é um povo que lia e que escrevia e que até questionava o fato de estarem sendo escravizados por senhores que eram analfabetos. Então, realmente é uma memória que precisa ser revista. Sim, e tanto a editora quanto sua pesquisa tem um trabalho fundamental relacionado a isso, né? Você tá com você tem a revista literária Marrim também, né? E o Prêmio Malê de Literatura, que são duas ações também que são muito importantes no trabalho contemporâneo, tanto ligado à memória quanto ligado a novos autores. Conta um pouco para a gente sobre a revista literária Marrim. Então, a revista, ela, a segunda edição, o segundo número da revista, eu lanço agora, em junho. Vai ter na capa a escritora Eliana Alves Cruz. E a revista é mais um canal para poder divulgar a literatura negro-brasileira. Então, a gente vai abordar sempre a produção e a produção contemporânea, então ela tem esse recorte no perfil editorial da revista, a produção contemporânea da autoria negra. Não apenas a autoria negra brasileira, mas também a autoria negra africana. O primeiro número teve a Elisa Lucinda como na capa e como a entrevista principal da revista. E o meu objetivo com a revista é que ela possa circular entre distribuidores de livros, livreiros, na academia, estudantes que estão fazendo graduação ainda, para que esse conteúdo contribua para promover essa literatura. Então, a linguagem não é uma linguagem acadêmica, isso é uma coisa que eu coloco sempre, porque eu acho que é importantíssimo que se tenha a linguagem acadêmica e que esses textos circulem dentro da academia. Então, um artigo de 15 páginas é muito importante. Mas eu quero que a revista se comunique com uma pessoa que não tenha fôlego ou ainda repertório para ler um artigo de 15 páginas. Eu tive uma reunião recentemente com o conselho editorial da revista
E a Simone Rico, que faz parte do Conselho Editorial, que é uma pesquisadora, uma escritora, ela ainda comentou que a importância da gente também produzir textos que a gente possa apresentar e divulgar até entre os nossos parentes. Então, também a gente pensar que dentro da realidade brasileira, a gente ainda está vivendo um momento histórico em que tem dois negros da família que conseguiram romper, né, essa muralha que o racismo estrutural constrói e entraram na graduação. Quando essa pessoa ela entra na graduação e ela faz o mestrado e doutorado, cada vez mais ela vai se afastando inevitavelmente de toda a sua história, né? De toda a sua família, as pessoas com quem ela cresceu, os familiares. Então, até que ponto a gente também não tem que criar pontes de reconexão, né? Dessas pessoas com os seus familiares, com os seus vizinhos. Então, o objetivo é que a revista seja bem popular e que ela circule neste público também. Já eu criei o prêmio muito no intuito de trazer novos escritores, de formar e inspirar a formação, pelo menos, de novos escritores para a literatura negro-brasileira. Então, assim, se por um lado eu estava, né, já tinha construído no meu perfil editorial editar escritores como a Conceição Evaristo, a Miriam Alves, o Cuti, que são escritores que começam a publicar, o Cuti, Miriam, Geni Guimarães, começam a publicar já na década de 80. O primeiro texto da Conceição Evaristo é publicado nos Cadernos Negros em 1990. Então, assim, existe uma geração aí. Então, ao mesmo tempo que eu quis investir, né, em publicar textos desta geração, eu queria também estimular o surgimento de novos escritores. O prêmio ele foi muito pensado nesse sentido. Hoje eu já tenho assim resultados que eu acho muito positivos. A gente vai publicar pela Malê um livro do Ronald Lincoln, que é um livro individual de contos. É um escritor que eu considero excepcional, que eu tento também trabalhar com ele como editor, porque eu acabei de dizer que ele é excepcional e a gente precisa trabalhar um pouquinho essa ideia. Que ele é excepcional, mas ao mesmo tempo eu tento trabalhar com ele, que ele não traga para ele essa cobrança de ser tão maravilhoso assim. Porque eu acho que isso também emperra muito a produção de textos dos autores negros, porque existe uma autocobrança profunda, que também é uma consequência do racismo. Então, o que existe aí de escritor negro que escreve em gaveta os textos, porque tem vergonha de mostrar, porque acha que não está tão bom, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma produção imensa de autores brancos de textos medianos. Então, assim, até mesmo grandes editoras publicam textos medianos de autores brancos. Então, por que, para o autor negro, ele se coloca como cobrança ter que escrever novamente outro texto como o da Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Cor? Que é algo, de fato, maravilhoso, mas não precisa. Acho que essa cobrança também, ela se torna muito impeditiva. Voltando ao prêmio, então tem o Ronald, que a gente vai editar agora. Tem o Gabriel Santeira, que já publicou um livro individual, Fora da Cafua. Tem a Helena Vitória, que também foi vencedora do prêmio da edição anterior, que vai publicar um livro infantil. Então, perceber que esses autores eles estão se inserindo no campo literário como profissionais da escrita, isso é algo que me traz uma satisfação imensa. É maravilhoso tudo isso, né, que você está contando para a gente, uma entrevista riquíssima, por sinal. Eu queria que você contasse para a gente da edição nova do livro Olhos de Azeveite, que está saindo pela editora Malê esse mês, né? Olhos de Azeveite, não sei se em junho, mas está saindo pela editora Malê, no máximo em julho. Esse livro ele vai reunir contos e crônicas de escritoras negras, entre elas Elisa Lucinda, Eliana Alves Cruz. O objetivo dele já é um segundo volume, então em 2017 a gente publicou um primeiro volume.
com textos de Ana Paula Lisboa, Conceição Evaristo, Eliana Augusto, não, desculpa, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, enfim, 10 escritoras negras. É um livro que circula bastante, é um dos livros que nós mais vendemos na editora Malê. E a ideia desse segundo volume é continuar demonstrando o quanto nós temos de escritoras negras produzindo. Então, todas elas estão vivas e estão produzindo. Isso também é um recorte do livro. Eu ainda escuto, infelizmente, o seguinte contra-argumento. Ah, não publicamos porque não existem escritores negros. Ah, eu não convido para o meu evento um escritor negro porque são tão poucos. Olhos de Azeviche é uma antologia que mostra que não, né? E nós temos muitos escritores de literatura negros. Tem uma antologia organizada pelo Eduardo de Assis Duarte, que acho que é Literatura e Afrodescendência, em que ele faz a reunião de 100 escritores negros, do século XVIII até a atualidade. Então, esses livros, eles são livros que são também documentos, né? Documentos que nos ajudam nessa disputa de narrativas, porque é o que a gente vive o tempo todo, para poder comprovar essa presença, né, da literatura negra, da intelectualidade negra, e também ajuda também nesse debate, porque uma vez que a gente dá essa parte do debate como vencida, ou seja, olha aqui os documentos, né? Olha esses livros, olha essas pesquisas, a gente acaba fazendo revelar justamente o mecanismo que fez com que essa produção tivesse sido invisibilizada. Porque quando o contra-argumento é não publico porque não existe, você foge do grande debate. Que o grande debate é eu não publico porque eu sou afetado pelo racismo estrutural e eu também reproduzo esse racismo, né? A gente tem uma ideia da literatura sempre como algo positivo. É isso. A literatura democratiza o ser. Acho que é a Magda Soares que coloca isso num texto. A literatura amplia a nossa cota de humanidade. O Antônio Cândido coloca isso num texto, que é o direito à literatura. Existem vários. Eu utilizo isso muito, porque eu acho que a literatura também faz isso. Mas eu acho que também a gente precisa refletir na literatura como um dispositivo de reprodução do racismo. Porque uma vez que você entende apenas a literatura sempre como algo que vai promover a humanidade, a democracia, você deixa de entender que os sistemas de divulgação, de distribuição e que fazem circular esses textos também são sistemas que reproduzem o racismo. Os sistemas, isso por um lado, e o próprio texto. Então, quando um autor ele vai criar um personagem e esse personagem, o personagem negro, ele é estereotipado, ele tá promovendo através da literatura o racismo. Quando ele cria personagens negros que têm dificuldades com a linguagem, retomando aquilo que eu falei lá atrás, ele também está reproduzindo o racismo. Quando ele cria uma personagem negra, né, uma mulher negra, e que a única chave de interpretação para essa mulher é a sensualidade, né, e na literatura está cheio desses personagens, né, dessas mulheres negras, ele está reproduzindo o racismo. Ou, por exemplo, quando o Adolfo Caminha cria o livro Bom Crioulo, e ele vai... É um livro dentro do naturalismo, né, e que eu não acho um livro ruim, mas eu quero falar sobre o que há de racismo nesse livro, quando ele cria esse personagem e ele descreve o tempo todo o bom crioulo como um animal, ele diz que o bom crioulo ele só é instintivo, o bom crioulo, ele, que se chama Amaro por acaso, que é meu sobrenome, né? E ele é só instintivo e ele é totalmente violento. É muito interessante a cena final do Bom Crioulo, e eu posso falar sem dar spoiler, porque é um livro que é um clássico, todo mundo já leu, se não leu, vai ler com facilidade. Então, assim, na cena final do Bom Crioulo, eu acho ela extremamente emocionante e triste,
Porque no final, o bom crioulo, após cometer um crime que encerra toda a história que ele vive, ele segue sozinho. O Adolfo Caminha, ele narra isso de um jeito muito bonito. Todas aquelas pessoas que estão numa praça onde acontece o crime que o bom crioulo promoveu, elas continuam preocupadas com aquele corpo branco que foi a vítima do bom crioulo, e o bom crioulo segue sozinho, sem a preocupação da sociedade daquele período. Então é um retrato assim perfeito de como a sociedade olha esses corpos negros, né? De como os sentimentos os sentimentos e o sofrimento dessa população negra gera pouca comoção. A gente até está num momento muito especial em que parece que a sociedade estava tão sensível em relação a tantas coisas que está havendo uma reação maior, né? Uma comoção maior em relação a essa brutalidade cotidiana em relação à população negra. Porque esse é o retrato, né? Uma brutalidade cotidiana, acontece o tempo todo. Ou seja, todo momento que eu entrar em um supermercado, eu vou ser vigiado e seguido por um segurança. Eu, a minha mãe, a minha tia, quer dizer, são senhoras de 70 anos que relatam isso. Ao entrarem em um supermercado, elas são seguidas. O quanto isso fere todas as nossas experiências, quer dizer, todas as experiências das pessoas negras. Porque você imagina os meninos que foram assassinados pela polícia depois de saírem do Parque de Madureira. O Parque de Madureira é um parque aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas vão, uma área de lazer. Então, qual foi a história deles? Ele recebeu o primeiro salário, um deles recebeu o primeiro salário, e convidou os amigos para irem até o parque. Então, ele ia celebrar esse primeiro salário. E esses jovens foram assassinados quando voltavam para casa. Então, assim, é um racismo que fere o tempo todo as experiências. Vou narrar uma outra história que não é uma história de morte, mas que tem a ver com isso também, que foi uma moça que foi até o Shopping Madureira comprar um casaco. E a vendedora da loja... Não, ela foi comprar um casaco, mas ela carregava um casaco amarrado, como todo mundo carrega. A vendedora da loja cismou que ela tinha roubado o próprio casaco. Então, ela sai da loja com o seu casaco, quer dizer, o casaco que era dela, que ela entrou na loja com aquele casaco, e ela é apontada por essa vendedora como uma ladra desse casaco. Resumindo a história, chamam segurança, chamam a polícia e ela vai parar na delegacia para poder comprovar que o casaco que ela carregava, que era dela, era de fato dela. Ela sai da delegacia sem o próprio casaco, porque o delegado diz que aquele casaco precisa ficar lá para averiguação. Então, vamos pensar o quanto essa pessoa foi ferida da sua experiência de circular apenas no shopping pelo racismo. Então, acho que é a gente conseguir compreender, eu gosto de trazer às vezes esses exemplos, porque também quando a gente leva só para um discurso teórico, existe o racismo institucional, né? Existe o racismo estrutural, é como se a gente afastasse dessa experiência cotidiana, mas ela atua sistematicamente, ela acontece o tempo todo. Eu não Wagner, sei você fugir da história, mas do que era a resposta, mas não, foi maravilhoso, foi inclusive muito interessante. E eu queria também saber o que você pensa sobre esse momento que a gente está vivendo no mundo, onde tem estátuas sendo derrubadas em Londres. Isso também é um gesto, né, de uma reconstrução de uma memória, né? Você tirar um pilar ali que está numa praça e todo dia ele foi feito para uma comemoração, para uma rememoração de um fato. Quando você tem essa estátua derrubada, você tem aí uma vontade muito grande de uma reconstrução de história. Como que você vê tudo isso? eu acho extremamente positivo. Eu estava assistindo uma conversa em que uma das pessoas que estavam, né, na live falou assim: o Duque de Caxias foi ensinado para mim que o Duque de Caxias teria sido um herói. Isso acendeu uma luz assim para mim, porque também eu aprendi isso. Então, assim, como que a gente vai... E as estátuas
né, dessas figuras, elas estão habitando todo o nosso território, né? Quanto, e aí também isso tem a ver com memória, o quanto elas não habitam o nosso território simplesmente como uma homenagem a essas pessoas, o que já seria errado. Mas elas reafirmam no presente que essas pessoas foram importantes, né? Isso que eu acho interessante. Então, eu acredito que o que eu acho muito positivo, né, que se tem que se tome que se entenda que esse espaço público ele precisa, né, ser problematizado e que essas figuras que estão ali fincadas nesses espaços, elas precisam também de uma revisão histórica. Eu só me preocupa a ideia de um apagamento, porque isso acontece muito no Brasil, né? Aconteceu em relação à escravidão, quantos documentos foram queimados, quantos documentos foram destruídos, que comprovariam até que as famílias, os dos descendentes dos donos de escravos, nos devem uma reparação. Então, queimar documentos naquele período foi muito importante nesse sentido. Hoje, muitos milionários são milionários porque são descendentes de donos de escravos. A gente também pensa pouco sobre isso. Em relação às estátuas, eu acredito que é a mesma coisa. Então, minha única preocupação então vamos tirar todas as estátuas, destruir todas as estátuas, e essa história não existiu. Acho que a gente cai de novo numa armadilha se a gente fizer isso. Então, eu acho que ou construiria talvez monumentos perto dessas estátuas, né? Eu que ia dialogar com essas estátuas e iria dizer o que de fato essas personalidades foram. Ou eu ia remover as estátuas para a construção de um museu, que seria esse museu da opressão, esse museu da exploração, sabe? Esse museu dessa violência. Eu acho que também seria uma solução. Eu acho que a gente está num momento muito especial, né, Ana? As pessoas, finalmente, eu acredito que as pessoas estão mais sensíveis a essa dor alheia, né? A dor do outro. E isso talvez nos leve à construção de uma outra sociedade. Falo isso sem essa ilusão romântica de que, né, viraremos um novo mundo. Não acredito nisso, mas acredito que toda a luta de reconstrução, né, do que a gente tinha como certo e toda essa força opressiva que existe, né, em relação aos negros, em relação aos pobres, em relação às mulheres, eu acredito que a gente possa estar começando uma nova história, assim. Não sei o que você acha. Gostaria de saber o que você acha. Eu achei muito interessante do que você falou, concordo em grande parte com quase tudo. Eu achei genial essa ideia, inclusive, tanto do Museu da Opressão, quanto de ter novas estátuas ao lado, as soluções extremamente interessantes para esse debate. Eu queria saber também se você acha que a literatura teve um papel importante nesse movimento que a gente está vivendo hoje, negro, porque já há um tempo a literatura vem tomando conta da Flip, já vem crescendo em formato livro, no formato do slam poetry também, discutindo essas questões. Você acha que a literatura, eu entendo que ela também é um reflexo desses movimentos sociais, mas você acha que além de um reflexo, ela foi também um impulsionador disso tudo? Sim, eu acho que em boa parte sim. Acredito que ela faz parte disso. O slam é uma marca muito forte disso, que é tomar a literatura para si e produzir novos discursos. Eu acho que a literatura faz isso e acredito que a gente só conseguiu fazer com que a literatura tivesse essa força transformadora por causa da internet. Embora ela não seja tão democratizada quanto a gente gostaria, mas a internet ela consegue aproximar as pessoas e ela consegue fazer com que o texto não dependa de uma estrutura, sei lá, de uma grande editora, para poder circular. Então, eu acho que é formidável o poder das redes sociais para a divulgação dessa literatura, né, e até de outras literaturas, mas para incendiar mesmo as mentes.
É um conto como o Conto Maria, de Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água, e é um conto interessantíssimo. Então, a Maria, ela trabalha, ela é uma doméstica, ela participa de uma festa, quer dizer, está rolando uma festa na casa onde ela trabalha, ela sai dessa festa e entra em um ônibus. Enquanto ela está ali dentro desse ônibus, ela reencontra o ex-marido. E a Maria, ela está refletindo o tempo todo sobre isso também é bem interessante no conto. Ele é um pouco existencialista nesse sentido. Ela está refletindo o tempo todo sobre a condição dela, né, o que ela está vivendo. E o conto termina. Eu não sei se eu falo como o conto termina. Deixa eu tentar falar sem falar como o conto Sim, termina. é. Quem não quiser ouvir, pula essa parte no vídeo. Essa parte, porque é muito importante. O conto termina com todos os passageiros que estão nesse ônibus agredindo a Maria, porque ela é vista como parte de um assalto que ocorre dentro do ônibus. Esse conto, então, quando eu digo assim, incendiar as mentes, eu li uma vez esse conto, né? Eu trabalhei muito tempo com mediação de leitura, e li esse conto para um grupo de pré-ENEM da Cidade de Deus. E o que aconteceu com o grupo, era um grupo de 70, entre jovens, adultos, idosos. Quando termina a leitura do conto, eles começam a se mexer de uma forma, alguns se levantaram, como se tivessem sido traídos, assim. Falou, eu não acredito que você leu esse conto para a gente, sem ter dito o que aconteceria no conto. E gerou um debate que ficou, assim, quase uma hora as pessoas debatendo o conto. Então, é essa literatura que incendeia as mentes. Aquele grupo da Cidade de Deus estava tentando o Enem. Ao ler o conto da Conceição Evaristo, se identificou com essa situação de opressão e se revoltou com a opressão. Eu acho que o que a literatura vem fazendo, né, respondendo sua pergunta, nesse período, muito por causa da internet, é isso. Eu acho que vem incendiando assim, as mentes de uma forma muito positiva. Wagner, muito obrigada pela sua entrevista. Já estamos chegando aqui no final. Obrigada mesmo por ter participado aqui com a gente. Eu acho que foi uma aula em vários sentidos para muita gente também que vai estar assistindo aqui no canal. Né? Tem muitas citações, muitas referências, desde acadêmicos até pessoas contemporâneas que estão fazendo essa história ser reconstruída, como você bem colocou. Muito obrigada, agradeço muito sua participação aqui na Revista de Cultura. Valeu, Ana. Obrigado, abração. Vou dar um stop aqui, depois eu corto nessa parte, mas agora eu acabei de me lembrar, acho até que a gente pode voltar, que eu não perguntei do texto do Joel Rufino, que na live a gente falou. Sim. Deixa eu fazer essa pergunta, depois eu edito e encaixo ela aí no meio. Ah, Wagner, a gente está lançando esse mês na Cadernos Ultramares o livro do Joel Rufino. Conta um pouco para gente sobre esse texto que você faz a apresentação e selecionou aqui para a nossa coleção. eu fiquei muito feliz em poder pensar nesses intelectuais negros e até na possibilidade que eles possam fazer parte dessa coleção de ensaios de pensadores brasileiros. O primeiro nome que veio para mim, assim, quando eu comecei a pensar que autor eu gostaria que fizesse parte, foi o Joel Rufino. Eu tenho uma memória de ainda criança, de ver uma entrevista do Joel Rufino na TVE e de pensar, cara, como esse cara é inteligente, né? Como eu gostaria de ser como ele, sabe? Assim, eu cresci tendo o Joel Rufino como uma referência muito grande. O Joel Rufino, eu acredito que ele é uma das pessoas que elaboram melhor, que ele mesmo coloca nesse texto que a gente selecionou, né? A questão do negro no Brasil. E esse texto também, eu acho que ele tem uma força, porque ele vai justamente falar que a crise brasileira, o que ele chama como crise brasileira, essa crise brasileira, ela só vai ter solução se a gente, de fato, solucionar a questão racial no Brasil. A gente vem postergando isso, né, já há tantos anos. Isso foi, para a gente ter uma ideia, esse era um debate dos abolicionistas.
Então, É esses... impressionante, né? Como ele já tinha entendido tudo naquele tempo, ele já tinha entendido tudo quando ele escreve esse texto, né? Exatamente, exatamente. Já está tudo lá. Me preocupa também, hoje, quando a gente elenca aquilo que eu estava falando de jogar na sombra alguns nomes, e aí eu acho que a coleção também é muito bacana nesse sentido, porque hoje a gente elenca alguns nomes para falar sobre a questão racial no Brasil. São pessoas que estão na internet, principalmente pessoas que dominam melhor, né, as redes sociais, como produzir, enfim. Essas pessoas, elas são da minha geração. Normalmente tem entre 40, no máximo 45 anos e tal. E eu acho também que há um perigo de um apagamento dessa geração do Joel Rufino, né? É isso que você falou, Ana. O Joel Rufino já tinha pensado isso lá atrás. Sim. Então, será que a gente também não está, de certa forma, desprezando esses intelectuais, né, que hoje estão com 70, alguns até com 80 anos, que pensaram isso lá no final da década de 70, que pensaram isso na década de 60? Então, e aí a gente volta à questão da memória. Então, para mim, assim, é uma grande emoção de trabalhar esse texto, olhar esse texto, sugerir esse texto para vocês. Eu acho que vai ter uma repercussão muito boa. Assim, a gente fica muito feliz também de estar compondo a nossa coleção com os textos de maior qualidade possível. Obrigada. Wagner, te agradeço pela participação aqui no Papo de Cultura. Obrigada por ter aceitado o convite, com uma conversa tão esclarecedora, né? Tão clara, com tantas citações, tantas referências. Obrigada pela sua participação. Valeu, Ana. Obrigado.